Olá, alunos do curso Educar Mais. Estamos aqui no módulo de Assessoria Jurídica Empresarial, aula 1. E hoje nós temos 3 temas para abordar. Nós vamos falar dos principais serviços do advogado na assessoria jurídica empresarial, dos modos de contratação e da prestação de serviço para pequena, média e grande empresa. Vocês podem nos acompanhar pelo e-book, ali tem um resumo sobre esse assunto, e o que eu quero abordar com vocês hoje são os casos práticos, porque ali a gente colocou teoria. Então, eu quero trazer para vocês questões do dia a dia do advogado, principalmente do advogado que acabou de formar ou do advogado que está há muito tempo no mercado, que quer inovar ou pensar em questões alternativas para o mundo jurídico e esse mundo novo da advocacia. Então vamos lá. Primeiro ponto, os principais serviços da advocacia. Hoje nós temos um foco que é a globalização. Então, um exemplo é um problema na China afeta o Brasil. Medidas econômicas, sociais, políticas, jurídicas. Então, o advogado ele tem que estar antenado nisso tudo. Quais são os problemas econômicos que envolvem o seu cliente ou o tipo de cliente que você quer para a sua advocacia? Então, um exemplo, principais serviços do advogado. Nós temos o direito comparado. Isso é muito importante, então, como funciona a legislação lá? Eu costumo falar com alguns advogados em Portugal, Itália, que é o nosso direito próximo, da onde surgiu a nossa lei, para entender como é que funciona lá e como é que tá aqui, o que dá para fazer aqui no Brasil, tanto de projeto de lei como assessoria jurídica, quais os impactos disso na nossa economia. Bom, então, o advogado hoje, ele tem que estar preparado para isso, tanto da questão legal, o que está na lei, como da questão jurisprudencial, porque com o novo Código de Processo Civil de 2015, nós sabemos agora que além da questão legal, que o nosso direito é positivista, nós também devemos saber qual a jurisprudência que está vigorando. Então, é uma pesquisa jurisprudencial, uma mistura disso, do direito positivado com o direito de usos e costumes, porque agora eu posso ter um julgamento do STJ, do STF, que pode afetar as ações que estão em andamento, o litígio. Então, eu tenho que passar isso para o cliente. Qual a corrente majoritária? Qual a decisão do STJ e do STF sobre determinado assunto? Isso tem recurso repetitivo? Esse tema está afetado? Está paralisando as ações, aguardando um julgamento? Isso é de fundamental importância para evitar aventuras jurídicas, tanto da parte do cliente como da parte do advogado. Então, o que eu indico para vocês hoje? O advogado ele precisa ter noção empresarial, tributária, previdenciária, trabalhista, ambiental, consumidor, Código Civil, as alterações que estão em vigor. Professora, mas como é possível? Parceiros, nesse momento é muito importante ter parcerias. Eu falo direto com alguns advogados, tanto da parte criminal, da parte tributária, da parte trabalhista, previdenciária, porque eu faço a parte do direito civil, do direito empresarial. E algumas decisões e algumas novas leis estão na área deles. Então, esse parecer dos colegas são muito importante. É o que eu aconselho para todo mundo. É impossível hoje no mundo jurídico saber todas as nossas normas, todas as nossas decisões. Mas
cabe a nós passar para o cliente credibilidade e, de fato, evitar aventuras jurídicas. Hoje, com o novo Código de Processo Civil, o advogado responde por má fé. Então, tanto a gente pode ter, aqui nós estamos falando do modo de contratação, né, da advocacia, que pode ser para parecer, pode ser para o advogado dar uma consulta, a parte preventiva, como ele pode já entrar no litígio, mas ele tem que ter essa noção, não pode ser mais advogado aventureiro, não pode, isso tem penalidade no Código de Processo Civil. Eu vejo muitos advogados vindo falar comigo, olha, o juiz me aplicou uma má-fé pro advogado. E eu faço refletir, mas o que você alegou ali que o seu cliente te disse que era, mas você não verificou a veracidade dos fatos? Alguns advogados fazem até o cliente assinar junto a petição. Então, é um cuidado que o advogado tem que ter, porque é o advogado que mostra para o juiz a verdade dos fatos. E o juiz, ele vai aplicar o conceito do direito romano, ele vai falar, dê-me os fatos que eu te dou o direito. Iuris novit curia, é uma frase, né, do direito, em latim, do direito romano. Dê-me os fatos que eu te dou o direito. Então, é esse o cuidado do advogado. Quais são os fatos, quais são o direito? E aqui no terceiro tópico, o advogado ele tem que ver que tipo de cliente que ele quer conquistar. Isso é importante também. Você pode estar pelo consumidor, pelo fornecedor, não tem problema. Mas qual o escritório ou o que esse advogado quer do seu cliente? Quem é o seu cliente? Como que ele busca, como que ele conquista esse cliente? Então, ele está dentro do microempresário, que tem muitos, ou ele vai para pequena e média empresa, que aí joga para o Código Civil os tipos societários, ou ele quer uma SA para advogar, fazer assembleias, fazer reuniões, ou ele quer advogar para falências e concordatas. É só um posicionamento, não tem o certo e o errado, mas o advogado é essencial para a justiça, isso é princípio constitucional. Então, a questão aqui na apostila, na página 6, a prestação profissional conforme o nosso estatuto da OAB pode ser ou de contrato entre o advogado e o cliente com honorários convencionados. Existe uma tabela e cabe a nós obedecermos. Cada estado tem a sua, é estadual. E tem os honorários fixados por arbitramento judicial e os honorários de sucumbência. Tem muita gente que ainda me pergunta, professora, principalmente cliente, né? O que é sucumbência para quem não está acostumado com o termo? Vai lá, gente, sucumbência é perder. Então, quem perde vai arcar com 10% ou a 20%, se o tribunal majorar hoje, conforme o novo Código de Processo Civil, para 20%. Então, tudo isso o advogado tem que analisar e tem que passar para o cliente dele, qual que é o risco dele, tanto para ganhar quanto para perder. Ele tem que fazer conta no ato e pensar junto com o cliente, 1% do valor da causa, quanto que a gente vai gastar, lógico, quem tiver aqui justiça gratuita, atestado de pobreza, etc. Mas quem não tiver, vai ter que pensar nesse cálculo matemático, 1% do valor da causa, quanto custa o processo, quantos mandados serão feitos por oficiais de justiça, quanto está cada mandado, ou quanto está o AR pelo correio, e quanto que ele pode arriscar do valor da causa, porque a sucumbência vai em cima do valor da causa, a parte contrária vai arcar com isso. Ok? Então, é muito importante, advogados iniciantes, advogados que tá aí, né, entre o Código Civil e o Código de Processo Civil de 2015, cuidado. Hoje não existem mais causas aventureiras, por isso que a mediação, a conciliação está muito em pauta. E hoje a gente tem a advocacia extrajudicial, que são as ações fora do judiciário, é o processo de
desjudicialização do judiciário, para que o advogado resolva o problema do cliente de forma rápida, eficaz, barata. Temos o Sejusc, todo estado tem seu Sejusc, que a gente homologa o acordo sem ter que pagar custas. Então, gente, agora é hora de fazer conta. Tanto para o advogado sentar com o cliente, e eu deixo muito claro, o cliente decide, não é o advogado. É o cliente que decide, ok? Obrigada. Então, agora nós vamos para a aula 2.